Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica da Nos Teus Braços, hoje com o tema Convivendo com as Rãs. Eu gostaria de convidar você a ler o texto que está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 7, que diz assim: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o hoje. Conversar hoje sobre o hoje. O hoje é um presente. O presente é um presente. Então o dia nasceu e Deus nos deu o presente do dia. Todas as vezes que amanhã nasce, as misericórdias do Senhor se renovam. Elas se renovam a cada manhã, isso é um presente de Deus. Isso quer dizer, ontem passou, hoje nós temos talvez as influências do ontem, mas hoje é novo dia. O Senhor acorda com uma palavra de esperança, porque é um presente, uma palavra de perdão, de restauração, de formatação das coisas para que se encaixem e sigam o caminho da prosperidade, da vitória, da bênção. Hoje é um presente, é uma promessa que Deus fez. Todos os dias, quando nós levantamos, o Senhor renova as nossas forças. O Senhor renova a sua esperança, a sua misericórdia. É assim que funciona. Por isso que a palavra diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Mas por quê? Porque amanhã vai estar tudo no lugar? Não, é porque amanhã as misericórdias se renovam. Se você precisar de perdão, o Senhor vai derramar perdão sobre a sua vida. Se você precisar de uma engenharia do céu para que alguma coisa se encaixe na sua vida, o Senhor começa a aplainar os seus caminhos, a te mostrar caminhos mais retos, mais sólidos. Todo dia, quando nasce, é um presente de Deus. Então, por isso que a palavra do Senhor diz, é hoje, querido. E tem pessoas que dizem assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque hoje é um presente. Isso é um ditado, que não é bíblico. Mas olha, nós devemos decidir hoje. A palavra do Senhor diz assim, hoje, se você ouvir a voz da salvação, não recue. Assuma e aceite hoje. Porque hoje é um presente para todos nós. Hoje, o tema da nossa escola é convivendo com as rãs. Porque eu vou te contar uma história de que Faraó não usou hoje. Ele deixou que as coisas se seguissem, mesmo no caos, para um outro dia. Então, o amanhã, ela pertence a Deus. Só Deus sabe do nosso amanhã. Está na mão dele. Mas o hoje, ele te deu para você decidir. Nós tomamos decisões já hoje. Porque essas decisões, elas mudam a nossa história amanhã. E essas decisões devem estar dentro do nosso coração. O nosso coração ele não deve ser um tanto quanto humano. Ele deve ser um tanto espiritual. Ele deve ser um tanto, não somente de carne, mas um lugar de decisão da nossa alma. Isso é o coração. Muitas vezes, dentro do nosso coração, está a nossa razão, o nosso humanismo. E isso, se não levarmos em conta que Deus nos deu um presente, que Deus nos deu esperança e que a ação espiritual de Deus pode mudar circunstâncias na nossa vida, se o nosso coração não tiver essa intenção, ele vai ser só humano. E o nosso coração, a nossa alma, ela não foi chamada para ser só humana, ela foi chamada para descansar nos braços do Senhor. Isso é totalmente espiritual. Mas eu quero ler, antes de entrar no assunto, o que diz o texto lá em Êxodo, no capítulo 8, versículos de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Moisés, vá a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, sobre a tua cama, as casas dos teus servos e sobre o teu povo, e aos teus fornos, as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus servos.
Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encampamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: diga-te, dize-me, quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio? E disse: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus, e as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença do Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Eu queria falar hoje sobre essas rãs, que na verdade, nada do nosso Deus é um acaso. Todas as pragas que Deus lançou no Egito tinham um objetivo, não só de ferir o coração de Faraó e a terra, mas também feriu a religiosidade desse povo. Eles eram muito religiosos, né? Então, animais, tudo tinha um ato cultual naquele tempo. Com as rãs não eram diferentes. Por que Deus faz surgir rã? Porque eles cultuavam, este povo cultuava uma deusa chamada deusa Heca. Essa deusa Heca tinha a parte para baixo de mulher, né? De busto para baixo, e a cabeça de rã. Então era um sapo, meio mulher e meio homem. Era chamada de deusa da fertilidade, a deusa Heca. Então tinha legislação no Egito de que eles não podiam matar nenhuma rã. Nada, se vissem rã em qualquer lugar, eles não podiam fazer nada. E se acidentalmente alguém pisasse numa rã e a matasse, eles eram punidos, porque rã era um bicho especial para o Egito, consagrado e até adorado, que é por meio da deusa Heca. Então o que faz o nosso Deus? Ele, numa dessas pragas, ele faz subir as rãs. E aí as rãs chegaram aos montões, e elas entraram na casa de Faraó. É difícil imaginar, né? Na casa, no leito, na cama, em cima da cama, debaixo da cama, na cozinha, nos celeiros, nas panelas, nas amassadeiras. Em todo lugar tinha rã, e eu fico pensando, as cozinheiras, e as rãs ficaram por alguns dias ali. As cozinheiras tendo que enxotar devagarzinho, olha, não fica na panela não, fica aqui do lado, e tentar, sem matar a rã, tirar e fazer comida com as rãs, entupindo tudo que é lugar, e dormir com aquelas rãs, aquele negócio. É impensável. É impensável. E essas rãs, elas entraram no Egito de uma tal forma, vieram do rio, em todos os cantos, eles encontravam rãs. E aí, o faraó ficou indignado e falou: olha, afastem isso aqui, essas rãs de nós. Por quê? Porque os magos do Egito, eles conseguiram fazer o mesmo milagre, né? Eles conseguiram introduzir mais rã no Egito, mas eles não conseguiram afastá-la. Porque para tirar uma rã, só alguém maior, só Deus. Então, o faraó chama Moisés e Arão e diz assim para eles: olha, roga ao seu Deus para tirar, eu vou deixar o povo ir para o Egito. Tira essas rãs daqui. E aí tem a pergunta, que é a chave do nosso estudo hoje. O Moisés pergunta: quando é que você quer que a gente faça isso? E o faraó falou: faça amanhã.
Não faça hoje não, faça amanhã. E esse texto me deixou perplexo. Por quê? Porque eles já não aguentavam mais conviver com a rã. E agora o faraó tem a oportunidade de findar com essa praga e ele diz, hoje não, amanhã. E o Moisés falou, seja feita conforme for sua palavra, amanhã a gente retira. Então, nesse último dia eles ainda tiveram que conviver com rã, dormir com rã, comer com rã ao lado, tiveram ainda que ficar com aqueles bichos todos em todo o Egito. E só no outro dia é que o milagre aconteceu. O que eu aprendo com essa história? O tema de hoje é convivendo com as rãs. Acontece que as rãs é um bicho sagrado, né? E eu queria dizer que as rãs representam para nós também, dentro do nosso coração, esses objetos sagrados. Aquilo que ninguém toca. Aquilo que nem você quer que tire hoje. Quantas pessoas que a gente leva a palavra e quer ensinar, e ela diz, você quer o Senhor? Não, hoje não, porque eu ainda fumo, eu ainda bebo, quando eu largar o cigarro, não, amanhã. Quem sabe amanhã? E olha, o nosso Deus é o Deus de hoje. Quantas pessoas que fazem assim, olha, amanhã eu começo uma dieta, amanhã eu deixo de beber, amanhã eu largo um vício, e nunca o amanhã acontece. É hoje. É hoje. Essa semana eu internei um jovem numa casa de recuperação, vício. Já estava tentando há muito tempo interná-lo, mas essas internações em casa de recuperação, a pessoa tem que querer, ela tem que dizer, eu quero. E nunca acontecia. Num certo dia, essa pessoa me ligou dizendo, eu quero ser internada. Eu, na mesma hora, eu corri para lá. Falei, é hoje. É hoje, porque se eu deixo para amanhã, amanhã é outro dia, amanhã não vai. Amanhã ele vai dizer, não preciso, repensei. Quando a pessoa diz, é hoje, filho. Não dá trela para isso. Quando você quer largar um pecado, é hoje, não é amanhã. Amanhã eu largo, hoje eu vou me afundar no vício e amanhã eu procuro uma igreja. Porque você está guardando no teu coração um tesouro, que é a idolatria, o objeto de culto, uma rã. Uma rã que você gosta dela. E quanto mais gosta, mais quer. Porque o vício, ele é prazeroso para muitas pessoas. Então é uma coisa que as pessoas gostam. Como é que você quer deixar alguma coisa que você gosta? Faraó foi assim. Deixa as rãs aí hoje. Porque, na verdade, vamos fazer um culto à deusa Heca aqui essa noite, né? Despedir das rãs, que amanhã elas vão embora. Vamos dormir com elas hoje. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Se você ama as rãs, se você ama o objeto do pecado, o objeto do vício, da idolatria, das doenças psicossomáticas. Tem uma coisa também que eu nunca falei, tem gente que gosta de estar doente, né? Não sei, porque parece que o estado doentio atrai a atenção das pessoas, sente coitadinha, ou tem gente que então só vive doente, né? Para as pessoas se preocuparem com elas. Existem pessoas assim também. Então Deus quer arrancar isso. A outra coisa que está dentro do coração e que pode ser uma rã é o humanismo. O humanismo se alastrou no mundo de uma tal forma que é difícil você entender o humanismo. Só queria falar uma coisa. Humanismo é diferente de humanitário, né? As pessoas dizem, eu sou humanista porque eu sou muito atento às pessoas. Não, humanismo é colocar o homem no centro de tudo. Você tira Deus, o que vale é o homem, isso é o humanismo. O humanitarismo é quando você se preocupa com as pessoas. Você faz ações humanitárias, ações sociais. Isso todos fazem, até o humanista. Toda a igreja, toda a entidade filantrópica faz essas coisas. Mas o humanismo não, eles colocam numa regra, que a Bíblia não é regra, Deus não é regra, o homem é forte, o homem pode tudo, o homem é empoderado, ele é o centro.
Então, o humanismo é o culto ao ser humano. É assim, eu não preciso de Deus. Deixa aqui. Qualquer dia eu resolvo minha vida. Eu mesmo resolvo sem que ninguém fale nada. Então, o primeiro erro de quem é muito humanista, de quem diz que Deus não precisa fazer nada por ele, que ele vai resolver suas vidas, que as rãs vão sair a qualquer hora, o primeiro erro é acreditar que o homem é bom por natureza. Eu consigo. Então esse é um problema de ser humanista, é saber que você é bom para resolver os seus problemas. E você não precisa de Deus. As rãs, aqueles vícios, aquelas coisas que estão dentro do coração, você mesmo consegue vencer. Já vi um viciado, um alcoólatra, dizendo assim, a hora que eu quiser eu paro. Não preciso de nada. Eu bebo porque eu gosto. Amanhã, se eu quiser parar, eu paro, mas nunca parou. Nunca parou. E nem chega no nível que ele não tem condições de fazer nada por si só. Mas é humanista. Ele acredita que ele é bom demais para vencer essas coisas. Ele acredita nisso. E, na verdade, o homem, ele é depravado. O homem não é bom. O homem, ele tem um coração enganoso, como diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Essa declaração é muito verdadeira, querido. O nosso coração, ele não é bom o bastante para que não precise de Deus, para que não precise do Jeová, para tirar uma rã de dentro do teu coração ou da sua vida, de uma forma ilustrativa, né? Se apegando ao texto de Faraó, porque Faraó não conseguiu tirar nem os seus magos, nem Moisés. Quem fez foi Deus. O Moisés disse, eu vou clamar a alguém maior para tirar. Se você precisa de uma ajuda, você precisa de alguém maior do que você. Alguém maior do que a gente para nos ajudar. E esse maior é o nosso Deus, é Cristo. Ele é maior do que tudo. É nele que nós descansamos. Então, para tirar um arran, um vício, algo de dentro do seu coração, você precisa de alguém maior. E o humanismo não vai te ajudar. Você mesmo não vai se ajudar sozinho. Você se ajuda com a ajuda de outros, se aconselhando, pedindo socorro, fazendo terapia, buscando ajuda em casas de recuperação, em clínica. Se você chegar nesse nível, mas outros, numa extensão menor, precisam de tutores, porque estão envolvidos em mentiras, estão envolvidos em demandas de brigas na sua família, na sua igreja, contendas. Então a gente fala muito do viciado, mas tem gente viciada em mentira. Eu gosto de mentir. Tem gente que gosta de intriga. Já viu gente que gosta de intriga? Gosta de confusão? Nunca é apaziguador? Sempre tem um trem para discutir? Então essas pessoas precisam de libertação, elas convivem com isso, elas gostam disso. Nós precisamos arrancar as rãs, mas só alguém maior do que a gente pode tirá-la. O segundo erro de quem se acha bom demais para se livrar sozinho das rãs são aqueles que não creem na palavra de Deus, não creem que ela é viva e eficaz, elas não creem na verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é que alicerça o homem para entender aquele que é maior que nós. A verdade do Evangelho é aquele que nos coloca na posição diante dele somente, olhando firmemente para ele, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O Paulo, ele fala por 2 vezes sobre a verdade do Evangelho. Ele fala no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, o seguinte: e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora sujeitaremos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O que Paulo estava falando? Que pessoas estavam persuadindo,
outras pessoas a confiar em homens. Paulo não estava num momento bom, ele estava encarcerado, ele estava perseguido. Então algumas pessoas se intrometeram entre os Gálatas falando, a vida dele não é condizente com um homem de Deus. E o Paulo fala assim, existe uma verdade no Evangelho que eu não largo, é que Deus é maior. Ainda que eu esteja encarcerado, Ele é maior para me livrar. Eu não posso fazer nada por ninguém, mas a verdade do Evangelho vai libertar você. Olha o que ele diz no versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Paulo estava brigando com Pedro. E ele estava falando, a verdade do Evangelho não está sendo vivida. Por quê? Porque você está imputando peso na vida daqueles que são livres a voltar a práticas antigas, coisa que nem mesmo você faz, porque quando você está com os cristãos, você come como cristão, quando você está com os judeus, você come como judeus. E você quer imputar o peso dessa prática judaica aos cristãos. Isso não é a verdade do Evangelho, eles não são livres. As pessoas vão andar errantes. A quem confiar? Em quem confiar? Existe alguém maior que nos liberta, que é Deus. Então a verdade do Evangelho liberta, querido. A verdade do Evangelho afasta o humanismo. Então a verdade do Evangelho diz que nós não podemos, mas Deus pode. E eu posso nele. Tudo posso naquele. Assim é a verdade do Evangelho, que a minha condição ainda é depravada, mas Cristo em mim, há uma esperança de glória, há uma esperança de ressurreição, há uma esperança de vida. Então tem alguém maior por nós, capaz de nos revelar o verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro clamor do nosso coração. A verdade do Evangelho coloca o único Deus e verdadeiro Deus no centro da nossa vida e não a nós mesmos. Então, voltando ao texto, querido, o povo do Egito não podia tocar nas rãs. Era necessário chamar alguém maior para tirá-las. Deus pode arrancar as rãs do nosso coração, né? E aí a pergunta crucial é essa. Quando? Quando você quer que Deus faça isso? Quando você quer experimentar a presença de Deus? Todos querem experimentar a presença de Deus, mas nem todos querem arrancar dos seus corações as incredulidades, as maldades, as mentiras, os vícios, os prazeres mundanos, né? Então eu quero ter a experiência com Deus, mas os prazeres só arranco depois. Não, filho. Deus quer arrancar. Esse arrancar é arrancar a iniquidade. Iniquidade se arranca. O profeta diz assim, ó, eu arrancarei as vossas iniquidades. É assim, é um puxar. Sabe aquilo quando vem com tudo? Já arrancou uma árvore, um fruto da terra com raiz e tudo. É arrancar, vem tudo, filho. Inclusive raiz. Por isso que João Batista falou, o machado está posto à raiz das árvores. Porque quando ele arrancar, ele vai arrancar com raiz e tudo. Com raiz e tudo. Quando você quer que Deus faça isso? Hoje ou amanhã? O faraó disse, faz hoje não, faz amanhã. Mas nós abrimos o texto dizendo, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, hoje, é neste dia que a bênção entra na sua casa. É neste dia que você deve decidir, eu vou para Deus, eu vou me confessar, eu vou abrir meu coração, eu vou pedir ajuda, eu vou me livrar dessas iniquidades, confessando e deixando, porque o meu Deus, que é maior do que eu, há de fazer por mim. Eu termino esse estudo dizendo que o faraó cultuava Rã, cultuava na filosofia egípcia a deusa Heca. E as rãs simbolizavam para eles um objeto de culto. Para nós, essas rãs simbolizam os pecados ocultos, as iniquidades e o nosso próprio humanismo. Muita gente gosta de alisar pecado, cultuar a iniquidade e ser humanista se desvinculando da fé. Mas
O Senhor quer nos libertar hoje. E eu pergunto a você, é hoje ou amanhã? O Faraó disse amanhã. Mas nós dizemos hoje, agora, em nome de Jesus. Pai querido, Senhor, toca nos nossos corações, nos corações dos filhos que estão nos ouvindo. Ó Deus, se não entenderam que nós somos homens por causa do pecado, gerados e inseridos na depravação humana, que nós, ó Deus, temos uma grande probabilidade de nos tornarmos humanistas sem fé, que nós trazemos dentro de nós as iniquidades, os pecados, ó Deus. Se nós não entendermos que alguém maior pode arrancar hoje, a gente se torna infeliz. Mas se entendermos que o Senhor Deus pode nos tocar, nos abençoar, nos livrar dessas maldades e arrancar as rãs hoje mesmo, assim faça no coração de todos que me ouvem neste dia. E eu os abençoo com a grande libertação, em nome de Jesus. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não seja rebelde, aceite. Que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida, agorinha, hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente.